Olá, boa noite, Sam. Me chamo Leandro. Eu sou do Paraná. Moro em uma cidade perto de Londrina. Tenho uma conexão muito forte com o sobrenatural. Desde criança que vejo coisas. Já vi anjos, demônios e o cão do inferno. Perto da casa da minha mãe tem uma mata que se estende por muitos quilômetros. E nesta mata tem uma caipora. Eu sou vigia de uma empresa de segurança. Atualmente trabalho numa obra, onde a caixa está com 90 casas. E bem próximo daqui tem um milharal e uma mata muito extensa, ou seja, a mesma mata onde a caipora mora. Esta caipora está me incomodando bastante, mas que nunca me fez qualquer tipo de mal, pois eu tenho um amuleto que me protege de seres sobrenaturais. Esse amuleto me protege de demônios, caipora e saci. Todo ser sobrenatural ele afasta, e também qualquer coisa ruim que esteja perto de mim. Até então a caipora não me perturbava, mas sempre ouvia ele assobiar. E há pouco tempo tirei uns 9 dias de folga, e no meu lugar ficou um colega, que hoje não quer mais ficar no meu lugar, devido ao medo da caipora. Este bicho é a caipora. A caipora não deu paz para o meu colega, e esta obra é bem macabra. Até já escutei um lobisomem uivando. É muito feio, viu? Mas graças a Deus que ele nunca chegou até a mim. A caipora é que tem me atormentado. Acho que porque eu uso esse amuleto, ela nunca me atacou. Mas meu colega não teve a mesma sorte. Já ouvi várias coisas do além por aqui, como assobios, vultos e uivos de lobisomem. Boa noite. Boa noite. Me chamo Cícero. Moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos, ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes, e todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região. E pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos, e talvez nunca explorados. Até que num de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa, e
Quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu pra gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso pra gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com 2 sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande, tanto que um dia não aguentamos e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe, e nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero, pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa. Mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos. E depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, mas logo depois disse que era outro, e entrou em contradição as 3 vezes, até que ele falou o seguinte: vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui e não conheço bem a região. Nós demos uma obrigada ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: não parem de andar até vocês acharem essa fazenda. Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro, e nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele e continuamos a andar, mas não encontramos nenhuma fazenda, e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido, e já em desespero, e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura, e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos numa árvore. Não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar, mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa, e ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande e escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era grande, mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir, e não fizemos nada,
Só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós. E levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore, pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar, e naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Boa noite. Me chamo Severino. O relato que vou contar hoje foi um primo que me falou. Ele ainda mora na região em que meu pai nasceu. Só não vou revelar a localização. A única coisa que vou dizer é que é no Paraná, um lugar bem sinistro. No alto do sítio da família do meu pai, dá para ver uma gruta. Em outras regiões é conhecida como caverna. E essa fica numa serra bem alta, dentro de uma fazenda vizinha do sítio, um lugar de difícil acesso. O meu primo diz que há muitos anos atrás, os mais antigos contam que foi escondido alguns objetos dentro dessa gruta. Muitos já tentaram entrar, mas nunca tiveram sucesso, pois antes de chegar na entrada, coisas tenebrosas acontecem, mesmo com a luz do dia. Aparições estranhas, vento forte, gemidos, gritos de angústia, animais estranhos, cheiro forte de carniça e por aí vai. Como os mais antigos contam, para conseguir entrar na gruta tem que ser à noite e tem que ser um caboclo bem corajoso. Pois bem, o meu primo conta que na região tinha um homem que dizia não ter medo de nada. Naquela época o povo andava tudo armado, e esse senhor pegou uma espingarda, um facão e um 38, e disse que iria até a serra para chegar na gruta, tendo como direção apenas um lampião. Ele esperou até ficar de noite e falou que nada iria impedi-lo de entrar na gruta para buscar os objetos que tinham lá dentro, e que com certeza eram de grande valor. E assim ele fez. Quando a noite chegou, o homem conseguiu subir no trio no meio da mata que levava para a gruta. E já no meio da mata, ele começou a ouvir barulhos estranhos. Parecia que algo estava o seguindo, e outras coisas também começaram a acontecer. Um vento forte e gritos horríveis, que faz a alma do caboclo abandonar o corpo na hora. Mas isso era só o começo do terror. Quando ele estava se aproximando da entrada da gruta, uma figura sinistra saiu lá de dentro em sua direção. Parecia um homem com chapéu, mas ele flutuava e era todo branco. A valentia do sujeito acabou na mesma hora. Ele não conseguiu nem tirar o 38 da cintura e não conseguiu atirar com sua espingarda. Só fez o mais correto e que todos fariam no seu lugar. Ele correu quanto pôde no meio daquela mata. Perdeu espingarda, facão, revólver. Só não perdeu o lampião, porque estava segurando para achar o caminho de volta para casa. Ele contou que algo que não é desse mundo nunca deixou ninguém entrar ou chegar perto dessa gruta.
E fica de lição para todos: nunca desafiem o sobrenatural. Talvez a experiência não vá ser muito agradável. Olá, Sam. Me chamo Emerson. Sou de Ubá, uma cidade que fica em Minas Gerais. Porém, o que vou contar aqui aconteceu em Calambau, que também fica no mesmo estado. E foi com meu sogro, o professor Ladim. Foi assim. Era a quaresma do ano de 1999. Ele vinha do seu terreno de ter uns bezerros e garrotes para a engorda. Porém, o seu carro quebrou, e o terreno era longe da cidade, a cerca de uns 15 quilômetros. Ele, por já ser de idade e com medo de vir no escuro caminhando, resolveu dormir por lá mesmo. Ele sempre leva água e pão, e com isso, quando foi à noite, o meu sogro resolveu acender uma fogueira para espantar algum predador, como lobo-guará e onça-parda, que sempre eram vistos na região onde era o terreno. Porém, algo estranho aconteceu. Quando foi mais cedo, passou um andarilho por volta das 6 da tarde. Perguntou se ele morava por ali, e meu sogro respondeu que não. "Você está indo para a cidade?" perguntou meu sogro, e o homem disse que sim. E então ele continuou falando: "Tem como você avisar alguém na venda da cidade para falar com minha esposa que só vou amanhã, pois o meu carro quebrou?" E aí foi o seu erro. Aquele homem estranho era um lobisomem. Ao cair da noite por volta das 9 horas, o lobisomem tentou atacar o professor Latim, mas ele correu para dentro do seu Uno 1995 e se abrigou. O meu sogro matuto sempre andava com seu revólver 32 canela seca cano longo, e quando o bicho foi atacá-lo, de dentro do carro ele disparou 3 tiros na fera. O professor bom de tiro acertou os 3, todos no peito da criatura, que logo caiu no chão. O sogro foi até a fera e constatou que era um lobisomem. O bicho ainda tentou se levantar, mas o sogro deu mais um tiro na cabeça, assim matando o lobisomem, e ainda ficou com mais 2 balas no revólver, para caso aquela fera se levantasse, ou vai que aparecesse lobos ou onça para atacá-lo. O sogro foi para dentro do carro e dormiu. Por volta das 5 da manhã o sogro ouviu um barulho e pôde ver ao longe 3 onças carregando o corpo de um homem, o mesmo que era o andarilho. O meu sogro escondeu esse fato até o ano de 2012. Só um detalhe: no outro dia o seu carro ainda funcionou. Boa noite, Sam. Meu nome é Michael. Vim aqui para contar um relato que aconteceu comigo. Tudo isso é real. Há um bom tempo atrás, há mais ou menos 3 a 4 anos, sendo que nessa época eu tinha uns 8 para 9 anos, mas lembro de tudo como se fosse hoje. Pois bem, tudo começou quando fui dormir e fiquei com muito medo. Eu falei para minha mãe como estava, mas ela me disse: "Tá tudo bem, Michael." Então fiquei um pouco mais aliviado. Foi aí que minha mãe fechou a porta do quarto, coloquei a coberta e cobri todo o meu corpo.
Aquele bom e velho costume das crianças quando estão com medo. Fazia isso todas as vezes em que estava com medo. Mas como estava muito calor, comecei a suar bastante, até porque a coberta era bem grossa. Então atirei para pegar um pouco de ar. E foi aí que senti várias pessoas me observando. Me cobri novamente com a coberta assim que percebi. Comecei a suar mais ainda por causa do medo e do calor. Meu coração estava muito disparado e não conseguia falar uma palavra sequer, até porque já estava sem ar debaixo daquela coberta. Foi então que reuni todas as minhas forças e chamei pelo meu irmão. Ele demorou um pouco, mas quando acordou me disse: "O que foi, Maicon? Acende essa luz", disse eu com a voz elevada. Quando meu irmão acendeu a luz, tirei a coberta. Olhei pelos meus arredores e respirei fundo. Mas quando pensei estar tudo tranquilo, o meu irmão apagou a luz e voltou a dormir. Não sei se naquela hora ele estava sonâmbulo ou algo do tipo, mas meu irmão só apagou a luz e logo voltou a dormir. Foi então que voltei a ficar com medo. Novamente coloquei a coberta e demorou, mas eu finalmente me levantei e saí correndo. Fui até onde minha mãe e o meu padrasto estavam, que era na sala assistindo televisão, e falei tudo para eles. Mas a minha mãe me disse: "Está tudo bem, Maicon. Deve ser coisas da sua cabeça." O meu padrasto se levantou e me levou até o quarto e disse: "Durma bem." E então apagou a luz. Então lembrei da minha mãe me falando: "Isso deve ser coisas da sua cabeça." E fingi estar tudo bem. Mas no momento em que me virei na cama, algo bateu em mim. Parecia uma mão muito peluda. Não sei muito bem, mas senti que aquilo tinha garras e era muito grande. Parecia até as patas de um lobisomem. E não gritei de susto porque estava paralisado. A única coisa que fiz foi colocar a coberta novamente cobrindo meu corpo. Meu coração estava muito acelerado. Eu estava suando bastante. Parecia até que ia ter uma parada cardíaca, ou algo do tipo. Então, simplesmente desmaiei. Dormi do nada, e não sei o que aconteceu logo depois. No outro dia contei isso para todos da casa, e foi aí que minha mãe me falou algo macabro. Ela me disse que 2 pessoas haviam tirado a própria vida, ali na nossa casa. E acredite quem quiser, mas eu acho que aquilo não foi um pesadelo, ou algo do tipo. Obrigado, Sam, pelo espaço no seu canal. E tenham todos uma boa noite. E durmam bem. Olá, Sam. Estou aqui para contar mais um relato. Bom, eu me lembro quando os funcionários de 3 grandes empresas viram o espírito de uma mulher branca que caminhava pelas ruas e avenidas, com algodões do nariz, nos ouvidos e nas orelhas. Outros casos são referentes ao espírito de um senhor negro, que aparecia rindo, sorrindo e gargalhando. Este espírito fumava cigarros e charutos. Talvez este senhor tenha sido um funcionário daquela empresa, ou não. As pessoas que viram aquela noiva sentiram muito medo, e por falta de segurança no trabalho, alguns trabalhadores não estavam usando equipamentos de segurança. Um certo dia, quando eles estavam em cima de um andaime, escorregaram. Não deu tempo de ninguém chegar perto e agarrá-los. Eles escorregaram tropeçando em uma coisa que estava no andaime e caíram dentro de uma máquina grande que estava cheia de lâminas que giravam muito rápido. Esta máquina parecia ser um grande liquidificador e eles foram cortados em pedaços até o fim.
As suas famílias ficaram tristes com a notícia do acidente e da morte. Essas empresas existem desde 1950 até o presente ano, 2023. Ainda bem que todas as pessoas que trabalhavam nessas empresas têm convênios de saúde. Eu não me lembro a época certa, mas já teve até incêndio no local. As pessoas se divertiram muitas vezes no clube na época, em 1990, mas no ano 2000, tudo mudou de repente. Teve gente que foi demitida por não saber trabalhar direito, ou por ser do sexo masculino e homossexual, que era uma coisa que não era muito boa para as pessoas que trabalhavam lá. Eu não tive mais contato com as pessoas que trabalhavam nesse lugar. Algumas dessas pessoas morreram, e algumas moram em outras cidades. Quando eu estava doente, fui muito bem cuidado por um médico que estava na enfermaria da empresa. Mas depois que meu pai tinha se aposentado, eu não pude mais ir para a empresa. Porém, o meu pai já é falecido e ninguém me conhece. A minha mãe também é falecida e era aposentada. Eu só tive a oportunidade de ter convênio médico das empresas até meus 18 anos de idade. Depois tive que procurar por médicos e enfermeiros em outros lugares. Mas hoje eu estou muito bem. Ninguém gosta de pagar convênios públicos ou particulares. Ficar em posto de saúde, clínica, enfermaria ou hospital é horrível para quem está ferido ou doente. As mulheres grávidas muitas vezes não gostam de ficar nesses lugares. E vou parando por aqui. Essa história aconteceu desde o ano de 1950 até este ano, 2023, em São Paulo, capital. Saudações. Me chamo Clayton, tenho 46 anos e sou do Rio Grande do Norte. Não vou revelar minha cidade, pois esse caso é bem recente e que ainda está acontecendo por aqui. Graças a Deus que me mudei daquela casa, pois tenho certeza que depois que o lobisomem devorou minhas galinhas, ele ia voltar para me pegar também. Sam e inscritos. Esse é um caso real. Não desejo que ninguém passe por aquilo que passei. Em 2020, como fiquei desempregado, acabei arrumando diversas formas para cuidar da minha família e também pagar as contas. Trabalhei de motoboy, fiz lanches e até empréstimos comecei a fazer. Mas nada disso deu certo e foram 2 anos assim, tentando e cancelando planos novos, até chegar 2022, onde comecei um pequeno negócio, com venda de ovos de galinha caipira. Como já tinha 2 galos de ano e algumas galinhas, resolvi investir. Comprei 2 incubadoras e comecei a chocar os ovos que tinha guardado. Tudo isso no começo de 2022. E ali na minha antiga casa eu fui criando meus animais. Porém os vizinhos começaram a reclamar do barulho e também do cheiro das fezes das galinhas. Como o negócio estava dando certo, eu não ia parar. Saí dali e aluguei uma casa-sítio que ficava numa área quase desabitada. Para quem não conhece, vou explicar. Eram 4 cômodos, garagem, 2 quartos, a cozinha e um alpendre nos fundos, que talvez fosse um antigo abatedouro, mas que nos serviu como despensa. Mas o diferente estava no quintal, que tinha 15 por 7, alguns pés de acerola e goiaba também, perfeito para as minhas galinhas. Mas aquele sonho só durou alguns meses. Me mudei para aquela casa em maio, e as frangas começaram a pôr ovos poucos meses depois. Eu tinha cerca de 60 a 80 animais, entre galos e galinhas. O negócio ia bem.
vendia de 30 a 50 ovos num só dia. E para quem não sabe, o ovo da galinha caipira é bem mais caro do que o da galinha de granja. O dobro, se não estou enganado. E veja bem, 30 ovos a 1,20 dá R$ 36. Parece ser pouco, mas no mês eu tinha um bom lucro. Porém, o que é bom dura pouco. Numa certa manhã de setembro, notei que mais de 20 galinhas sumiram. Em uma única noite. Olhei pelo quintal, mas não encontrei marca de sangue, nem nada que me indicasse o possível ataque de um animal. Vendo a situação em que se encontrava, logo pensei, fui roubado. Depressa fui no mercado para ver se encontrava minhas galinhas, já que os noias vendem lá tudo o que roubam. Mas não vi ninguém vendendo galinha. Passou um dia, depois 2, e nada de encontrar o possível responsável. Mas também não fui mais atrás, pois quem rouba uma vez, sempre rouba duas. E esperei novamente, o que eu pensava ser um ladrão. Até que no finalzinho de outubro, as pessoas começaram a ver um lobisomem. O bicho estaria rondando e brincando com cachorros de rua. A minha mulher e minha sogra até me falaram que foi o lobisomem que atacou as minhas galinhas. Mas no ato da fúria, nem pensei nessa hipótese. Para mim, tinha sido um desocupado que não tem Deus no coração. Sou uma pessoa assim para fazer tal coisa. Mas é aí que as coisas começaram a ficar cabulosas. Um rapaz que é conhecido meu diz ter visto o lobisomem perto da minha casa, num terreno baldio que tinha descendo a rua. Ele falou que viu de longe aquilo sair e logo em seguida entrar no terreno. O bicho fez isso umas 2 vezes, e ele só percebeu que era o lobisomem quando a coisa ficou de 4 e logo depois em pé. Mas quando ouvi ele contar o que viu, falei que era história, e que o suposto bicho do terreno baldio era um ladrão esperando alguém dar bobeira. E mesmo o rapaz me dizendo e jurando que era o lobisomem, eu não acreditei, até ver aquilo com meus próprios olhos. Passou um tempo e comecei a criar minhas galinhas em cativeiro. Coloquei um sino nas portas e também um cadeado. Se alguém fosse pegá-las, daria para escutar. Lembro que ouvi o sino tocar umas 3 vezes, mas quando eu ia olhar, não encontrava nada. Até aquela noite que a coisa encontrou o sino. E não era ladrão que estava roubando minhas galinhas. Naquela noite fui acordado pela minha esposa, já que ela me disse que estava acordada, quando começou a escutar as galinhas cacarejando. Perguntei do sino, mas ela não ouviu. Então bem rápido pus a mão no revólver e corri para a cozinha. Quando liguei a luz e saí para fora, não tinha ninguém ali, apenas o galinheiro que ficava quase no fim do quintal. Ao me aproximar e olhar lá dentro, vi aquela carnificina. Tinha pedaços de galinha para todo lado e uma baba grossa e pastosa na madeira da porta. Aquilo fedia muito. Vendo o possível ataque, já fiquei assustado e fiz algo que não deveria ter feito. Comecei a chamar pelo lobisomem. Vem aqui, seu desgraçado. Eu sei que tu tá aí. Me enfrenta que nem um homem. Repeti isso algumas vezes, mas não ouvi nada. Como estava tudo perdido, não tinha mais nada que eu pudesse fazer, a não ser vender as galinhas que me sobraram e sair dali. Mas aquela noite foi longa, e a pior de toda a minha vida. Isso que falei aconteceu por volta das 2 da madrugada. Pouco depois outra coisa aconteceu. Amargurado e triste, estava na cozinha pensando no que iria fazer. Nem estava preocupado com o lobisomem ou ladrão. E já devia ter se passado algumas horas, desde aquele acontecido. Foi quando comecei a ouvir uma passada pesada no meu quintal. Com sangue nos olhos, eu peguei o revólver e corri. A porta, que estava apenas encostada, foi aberta facilmente. E logo vi no fundo do quintal algo pular um muro de 3 metros, como se não fosse nada. Na mesma hora parei de correr e fiquei olhando aquela situação, ainda sem crer no que meus olhos estavam vendo.
Pouco depois vi a cabeça daquela coisa subir, olhar para mim e logo depois descer. Aquilo não era uma pessoa, só podia ser o lobisomem. Já assustado, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta bem rápido. Um tempo depois, ouvi novamente aquelas passadas no meu quintal. A minha esposa e minha filha estavam no quarto dormindo, mas eu estava ali sozinho, apenas ouvindo o estranho comportamento daquela criatura, que corria de um lado para o outro, sem rumo algum. Aquele pesadelo durou até perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa correu e pulou o muro novamente. Aliviado e mais calmo, não quis demonstrar medo perante minha esposa, e naquela manhã apenas vi o estrago feito pelo bicho. Das quase 80 galinhas que eu tinha, apenas 23 estavam vivas. As outras foram devoradas. Quando olhei do outro lado do muro, tinha mais algumas, totalmente destroçadas. Um terror sã, que até hoje me veio um embrulho no estômago só de pensar. Sem contar para minha esposa e nem para minha filha, saí daquela casa antes do anoitecer, já que ter chamado pelo bicho daquele jeito fez com que ele se sentisse desafiado. Mas isso eu soube depois, e só após estar na casa nova que aluguei, contei apenas a minha esposa do que vi, e disse para ela não contar mais ninguém, já que chamaria a atenção, e odeio esse tipo de coisa. Não sou alarmista como certas pessoas. Bom, o bicho apareceu no Natal, Ano Novo, e recentemente ouvi falar que um grupo de jovens viu uma coisa bem sinistra, próximo da onde era aquela casa. Toda vez que surge algo novo, eu fico com medo e rezo para que aquilo não aconteça novamente. Quem for daqui saberá do que estou falando. Tem um lobisomem aparecendo na minha cidade, Sam, e vai aparecer mais com a chegada da quaresma. Boa noite. Eu me chamo Flávio, moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui, e vivo da roça, até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro. Porém, vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e alguns animais para consumo próprio mesmo. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80, quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando servente para trabalhar numa obra de uma cidade próximo daqui. O salário era bom, eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto de ida como na volta. E por isso, eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã e só voltar às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, ia ter o segurança de lá, e não seria tão perigoso para mim. Só que troquei um problema por outro, pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares, e ficava bem no início da cidade. Por causa disso, de todos os lados era só mato. E quando resolvi começar a dormir lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação e cercado o local com madeira, para que ninguém roubasse as coisas.
mas até que tudo estava indo bem rápido. Pois bem, falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra, contando que eu não roubasse nada, claro. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono que percebi o quão macabro era o lugar. Eram as 5 da tarde depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha próximo do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui logo atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava bem perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar, por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e o segurança falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu ainda com medo respondi ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore, ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." Eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade aqui, quebra os materiais da construção e logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um, além de feder a carniça. Se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é muito grande." Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali, pois se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede baixa. Ainda umas horas da noite, o segurança veio até mim e me pediu para subir a rede, mas mesmo assim não subi. Fiquei dormindo daquele jeito mesmo por uns 2 dias, e nada do tal lobisomem aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com o segurança. Logo depois fui para minha rede dormir, e ele sempre avisando para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que dormi. O tempo passou e já era por volta de umas 12 ou 1 da madrugada, quando me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava do outro lado, a cerca de uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim, pois se eu fosse para minha rede, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas, e logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também estivesse escondido assim como eu, e até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. E foi quando ele saiu da fundação que o vi bem de perto e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho e parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco.
E percebi também duas coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes. Aquele bicho era mistura de cachorro, porco e gente, uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rodando por ali, até aí onde minha rede estava, e ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali, e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas para minha sorte não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira. Ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição, ele não voltou aquela noite. Mas mesmo assim, fiquei lá em cima da árvore, e pensando comigo, que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado, sem hesitar. Pela manhã desci da árvore e vi o segurança sair do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele tivesse te atacado, eu iria atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros. Bom, conversei com o segurança e ele me disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás de alguém da sua família, e me pediu para fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, meses depois. E depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali, e ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali. Bem, foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava alguma notícia daquele bicho pela manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje escuto histórias de lobisomens. Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.